Meus caros irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. O Evangelho da liturgia de hoje, que se encontra em São Lucas, no capítulo 21, do versículo 5 ao 11, quando os judeus estão admirando o templo de Jerusalém, Jesus está presente, não é? E no meio daquela admiração pela beleza do templo, Jesus vai dizer que chegará um tempo que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E os judeus perguntavam, não é? Mestre, quando isso acontecerá? Qual vai ser o sinal de que estas coisas estarão para acontecer? Jesus vai dizer, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Ora, se Jesus disse que depois dele muitos virão em seu nome, dizendo, sou eu, sou a igreja verdadeira, sou a comunidade de Jesus, significa que para além da igreja, Jesus está se referindo a todos esses e essas que se dizem, sou eu. Somos os representantes do Messias. Esta semana eu vi na internet um pastor adventista, cientista, estudioso, arqueólogo, ele dando entrevista num programa católico. E lá no programa ele chegava a elogiar Nossa Senhora e sempre dizendo, olha que eu sou adventista, olha que eu sou adventista. Eles falando de coisas sobre a origem da igreja, elogiando, e o casal entrevistador embasbacado, admirado, né? O casal entrevistador mostrando uma profunda ignorância sobre a doutrina da igreja, acatando tudo aquele cientista lá, pesquisador, falando sobre textos difíceis da Bíblia, explicando frases difíceis da Bíblia, como se fora um doutor. Ele é adventista do sétimo dia. É interessante que os adventistas são os maiores inimigos do catolicismo entre os protestantes, juntamente com as testemunhas de Jeová, né? Aliás, as testemunhas de Jeová surgiram dos adventistas. E esse palestrante elogiando Maria, dizendo que Deus se serve de muitos exemplos de Maria para as pessoas. E aí ele dizia, olha que quem está dizendo isso é um adventista. Pois bem, esse cientista, este pastor, essa semana ele revelou realmente a que veio. Ele compara o Papa Francisco à besta fera, a besta do Apocalipse. E fala claramente que não há dúvida que o Papa Francisco é a besta fera. Então, para os católicos que estão acompanhando esse pastor, né, na internet, muito admirados com seus conhecimentos, é um banho de água e de água gelada. Ele sempre foi inimigo da igreja, né? Um adventista nunca é ecumênico, um adventista nunca é parceiro, um adventista nunca é alguém conosco. Se você ler o livro O Grande Conflito, de Ellen G. White, você verá isso. Era isso que eu ia dizer. Os adventistas e demais grupos evangélicos nos criticam porque nós não usamos só as Sagradas Escrituras, mas o magistério da igreja. Mas na igreja adventista, se você for batizado nela, a pergunta final é esta: você crê no espírito de profecia e revelação de Ellen G. White? Se ou a pessoa que vai para o batismo disser que não crê, ela não é batizada. Então a condição para ser adventista é acreditar nos escritos da senhora Ellen G. White, que era uma visionária
anticatólica, antipapal. E é lá nesse livro, O Grande Conflito, que ela chama todo e qualquer papa de a besta fera. Então Jesus está dizendo que muitos irão. Ora, meus irmãos, Jesus deixou a igreja como sinal vital, como sinal permanente do seu ministério na terra. E depois dessa igreja fundada, lá em Jerusalém, já encontrada no primeiro século, já encontrada no segundo século, expandida por todos os lugares, pela Ásia Menor, pela Panfilha, por Cirene, por Cafarnaum, por Roma, por Grécia, por Antioquia. Então, se aparece um segundo grupo, dizendo ser a comunidade de Jesus, é para esse segundo grupo que servem, que caem as palavras de Jesus. Cuidado para não ser desenganados. Se Jesus disse isso, e isso é um fator histórico, e depois surge Martinho Lutero, então é para Martinho Lutero e seus sequazes, seus seguidores, que esta palavra está escrita: virão em meu nome e farão coisas e dirão que o fim está próximo, que o tempo chegou. Quem é que usa essas expressões? Você já viu a Igreja Católica dizer que nós estamos nas eras apocalípticas? Certo que grupos e movimentos dentro da igreja estão fazendo isso hoje, mas para ganhar dinheiro, né? Para ficarem ricos em favor do pavor e do medo dos que creem nisso, sobretudo pessoas que trazem, como eu já expliquei aqui, problemas psicológicos, de esquizofrenia, síndrome do pânico. Então essas pessoas adoram esse tipo de assunto. Mas o magistério da igreja não. A doutrina ensinada pelos bispos, não. Então, hoje o Evangelho pede para nós termos cuidados para não sermos enganados. E hoje eu escutava o nosso querido Frei Wilton Malveira, na sua explicação do Evangelho de dia, e ele dizia algo muito importante, né? Tudo que surge chama a atenção dos católicos. E ele dizia, eu estou falando para católicos, tudo que aparece de novidade, os católicos correm para ver, para participar. E o Frei Wilton está certo, porque verdadeiramente nós temos que ter uma fé sólida, embasada, justificada. Nós temos que ter uma fé que está configurada à pessoa de Jesus e seus ensinamentos. Eu diria numa palavra, o Evangelho nos basta com o magistério da igreja. Porque sem o magistério da igreja, a livre interpretação da Bíblia está errada. E esse pastor adventista, muito conhecido, ele é eloquente, já esteve no programa do Jô no passado, é muito chamado para entrevistas, né? É muito convidado, está no auge da internet. Mal sabe ele que a internet mata e cura, né? Eleva e derruba, coloca no estrelato e de lá derruba. Ele se esquece de uma coisa fundamental. Se ele está fazendo estudos do Novo Testamento, confirmando as cartas de São Paulo, de São Pedro, de Tiago, de João, quem foi que disse que essas cartas são de Pedro, são de Tiago, são de João? Quem foi que disse que essas cartas são de São Paulo, apóstolo? Que surgiram antes do Evangelho, nós sabemos. A igreja do primeiro, segundo e terceiro século. Então, se um protestante, se um ministro da palavra protestante está pregando com muito ardor essas passagens, ele está fazendo isso com um livro que é católico, porque o judeu não reconhece o Novo Testamento. Ele está fazendo isso com um livro que a Igreja Católica fez a sua discriminação teológica e escolheu, pontuou
os que são canônicos, os que não são canônicos. E esse pastor, ele comete um erro gravíssimo, já que ele disse que é pesquisador, paleontólogo, arqueólogo, teólogo, enfim, de dizer que foi o imperador Constantino quem determinou que esses livros eram sagrados. Ora, o imperador Constantino era analfabeto, nós sabemos, não possuía cultura nesse aspecto. E a igreja é anterior a Constantino. Ele disse que o catolicismo começa com Constantino. Então, o paleontólogo aqui, o historiador, comete uma falha, um deslize e cai ribanceira abaixo. A igreja já existia. Se o imperador deu liberdade de culto, é porque ela já existia. Então, não foi o imperador que definiu o cânon do Novo Testamento e das cartas dos apóstolos, mas a igreja reunida sobre a ação do pontífice, a direção do pontífice e a ação do Espírito Santo nos bispos e tradutores da época. De maneira, meus irmãos, que firmar a nossa fé significa não nos deixar enganar. Firmar a nossa fé significa não nos deixar dominar. Eu ontem recebi um telefonema de uma mãe desesperada, que a filha que foi catequista, a filha que foi evangelizadora, está numa dessas seitas novas. E eu dizia para esta mãe, nem sempre uma pessoa que trabalhou na igreja, numa paróquia, nem sempre uma pessoa que fez parte de movimentos como SCC, Equipe de Nossa Senhora, Focolare, Renovação Carismática, Legião de Maria, Apostolado, nem sempre esta pessoa era católica. Ela estava ali sem saber por quê e para quê. Ela estava ali sem saber o sentido de pertença. Ela estava ali sem saber o real motivo por que usava aquela fitinha vermelha do apostolado. Perguntasse a ela o sentido e explicasse, não é, a simbologia do Sacratíssimo Coração na fita, ela não saberia. Não saberia explicar o manual da Legião de Maria. Por que os grupos se chamam Presidium? Não saberia explicar o estandarte da Legião. Não saberia explicar, por exemplo, o mistério da unidade e de Jesus abandonado no movimento do Focolares, do qual fazia parte. Não saberia explicar o uso dos dons e carismas na renovação carismática, da qual fazia parte e trazia até já, não é, o sacramental da comunidade que fazia parte. Não saberia explicar a origem, o porquê e o testemunho do catecumenato. Então, o fato de ter sido uma pessoa muito engajada numa paróquia não significa que tivesse formação para isso. Não é? Eu já contei aqui, já falei, que como professor da SPAC, que eu fui, Escola de Pastoral Catequética, que formava catequista e forma até hoje, no diálogo pessoal, na conversa de corredor, no atendimento rápido a um aluno, a um estudante, as perguntas eram feitas a mim, professor, e a outros professores para tirarem dúvidas, e quando as perguntas nos vinham, nós ficávamos preocupados, porque aquele rapaz ou moça já estava na ativa. Era catequista de crianças e, o mais preocupante, monitores de crisma. Porque aquela dúvida que vinham tirar era o sinal de uma ignorância muito maior. Era uma pergunta escolhida, tirada do meio de um cesto de tantas dúvidas. Então, a minha preocupação como professor na SPAC era que aqueles catequistas, sobretudo de crisma, bem entendessem o que nós estávamos estudando. Eu fui professor de Mariologia, de Dinâmicas da Catequese e de História da Igreja. Mas dentro desses 3 temas surgiam temas de outras cadeiras, de outros professores, e eu conduzia para que procurassem os professores
de acordo com as dúvidas. Por quê? Eu não posso ensinar o que não sei. Eu não posso ministrar o que eu não domino. Né? De repente eu sou pregador e sou também palestrante. Já disse aqui a diferença de palestrante e pregador. Às vezes me pedem temas que eu tenho que estudar. Até então eu não tinha pensado sobre. Descobri algo novo dentro da teologia, porque não posso chegar a improvisar um tema, não posso improvisar um saber, não posso improvisar uma coisa fundamental na doutrina católica. Não é porque sou consagrado que sei tudo, né? O Papa mesmo não sabe tudo. Ele aprende com a história, com a evolução. O arcebispo não sabe tudo, ele aprende com a história, com a evolução, com o dinamismo da diocese, com os padres, não é? Com o povo de Deus. O sacerdote não sabe tudo, a religiosa não sabe tudo e o leigo também não. Nós estamos em processo de franco aprendizado, graças a Deus, para darmos melhores frutos e frutos, não é? Importantes para a igreja, para não sermos aquela figueira amaldiçoada por Jesus que procurou o fruto e nela não encontrou. Então hoje, meus irmãos, nós queremos refletir sobre o Evangelho que está em Lucas, para não sermos enganados. Porque o diálogo é tão sutil, a maneira de falar é tão amaciante, o discurso é tão doce, mas são lobos, né? Disfarçados de ovelhas. Outro dia eu estava na casa de minha irmã em cuidado de saúde, e ainda estou, e era um domingo de manhã, alguém bateu a porta, e interessante que a minha irmã gritou lá de dentro: não abra, são testemunhas de Jeová. Ela disse isso brincando, né? E quando eu abri, eram duas moças, né, de guarda-chuva, que é uma característica deles. Não sei porquê, aconteça o que acontecer, o guarda-chuva e a bolsa e a, né, valisa são os sinais próprios. E elas perguntaram se poderiam dar uma palavrinha comigo. Eu disse, pois não. E aí já foram procurar aquela passagem de Apocalipse, né? Que haverá novos céus, nova terra, o paraíso terrestre, aquilo que é de praxe, né? Aquelas passagens já escolhidas. E ela me viu com o crucifixo da minha consagração no peito. Ela disse, o senhor sabe que isso aí é um símbolo de maldição? Eu disse, eu não sei se é maldição, mas o apóstolo Paulo, que vocês devem estudar, ele disse que se gloriava na cruz de Cristo, né? Então, para nós cristãos católicos, é um sinal de salvação. Você está certa, foi um símbolo de maldição até morrer nela Jesus. Não, mas é um símbolo de maldição, o senhor está usando um sinal de maldição. Eu disse, pois vamos começar pelo início. Quem fundou vocês? Qual a data do fundamento de vocês? O que significa a torre de vigia? Quando surgiu o primeiro exemplar da revista Despertai? E qual era o tema da primeira revista? Elas olharam uma para a outra e elas já não eram mais brancas, elas eram transparentes, como se elas tivessem tomado cada uma 20 litros de quiboa. Eu disse o ano da fundação das Testemunhas de Jeová. E elas disseram, bom dia para o senhor, muito obrigado pela atenção. Eu disse, não, mas digam, qual foi o ano que foi fundado? Não, nós temos que ir. Eu disse, minha filha, como é que você segue uma coisa que você não sabe nem como surgiu? Pois vá para casa com essa informação. Surgiu em 1914, nos Estados Unidos. E o nome de vocês, antes de serem testemunhas de Jeová, eram estudantes da Bíblia. Entende, gente? Uma pessoa que sai de manhã, talvez não deixou a família nem com o café da manhã, vai de porta em porta, com a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, porque na Bíblia não tem Bíblia Sagrada, e a pessoa não sabe sequer a origem da sua seita, e a pessoa não sabe sequer a origem da sua seita.
E eu tive muita compaixão daquelas duas moças que iam trabalhar talvez até meio-dia de porta em porta, pregando uma mentira, pregando uma doutrina sem fundamento teológico. Conhecem muitas passagens da Bíblia de cor? Sim, os advogados conhecem todo o código de direito. Poucos são os que a aplicam em favor do bem e da justiça. Por isso, não. Conhecer todo um versículo de Bíblia é muito fácil, é uma coisa decorativa. Mas não é isso, é o fundamento daquele versículo, o contexto daquele versículo. Não é verdade? Então é esse o aspecto de não se deixar enganar. Portanto, os grupos que surgem, até dentro da Igreja Católica ultimamente, né? Eu tenho falado muito aqui para vocês, está acontecendo igreja dentro de igreja, liturgia dentro da liturgia, doutrina dentro da doutrina. E as pessoas se agarram a essas novas comunidades com unhas e dentes, sem saber que a fundadora, o fundador, ele é especialista no Tratado da Devoção a Maria, de São Luís Maria de Montfort. Ele é especialista no livro dos sacerdotes do movimento sacerdotal mariano do Padre Gobi. Ele é especialista no exorcista Padre Gabriel Amorth. É especialista na doutrina de Santa Gertrude, nas penitências corporais de Frei Pio e Santa Gema. Mas tirou disso, acabou a pessoa. Não consegue falar sobre eclesiologia, sobre teologia, sobre sacramentos. Não consegue dar uma palavra sobre Sagrada Escritura, sobre interpretação do sagrado. Não consegue conversar sobre epistemologia, não tem conhecimento teológico, não tem conhecimento profundo sobre Mariologia. Mas aí vai uma multidão correndo para essas comunidades, cuja finalidade, às vezes, é só obter dinheiro. Acabou um programa agora no YouTube, já começa outro. Por quê? Porque não pode parar de cair dinheiro. Acabou uma novena agora, já começa outra, porque não pode. E a gente vê que a gente de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, caindo nessas comunidades sem fundamento teológico. Por que as comunidades que têm fundamento teológico estão se esvaziando? Tem poucos membros. Porque só ficaram os fiéis à Santa Igreja. Os alucinados por novidades ideológicas, emocionais, grito, pavor, fim de mundo, Satanás reinando, adoram estes temas. Superlotam a internet na audição, visualização desses programas tão massacrantes. Quem aguenta, meus irmãos, passar o dia ouvindo mensagens sobre Satanás? Quem é que suporta ouvir falar o dia inteiro sobre as desgraças dos fins dos tempos? Quem é que aguenta viver na dinâmica de Lúcifer, sobre o comando da informação sobre Lúcifer, sobre viver aparelhado a Lúcifer 24 horas? Isto é uma loucura, é uma demência, é um estado de esquizofrenia. Não é normal, não. Devemos pregar sobre esses assuntos, sim, mas com variadas alternâncias teológicas, porque é um mundo a grande dimensão teológica. Imagina você ver um programa todo dia que o assunto é Satanás. Quem não é doente, fica. Quem não é triste, fica. Quem não é apavorado, fica. Quem não é desequilibrado, fica. Eu desconfiaria de comunidades assim. Eu colocaria um pé atrás, porque essas comunidades estão ficando muito ricas. É um dinheiro imenso para viagens na Europa, para passeios na Europa, para ir a San Giovanni Rotondo, passar semanas em Assis, passar semanas em Lucca, passar semanas em Roma, passar semanas em Medjugorje, à custa da ignorância catequética de pessoas que, depois que terminam esses episódios, esses novenários, estão
tão ruins como estavam ou piores agora. Por que eu não menciono o nome dessas comunidades? Não precisa. Nós estamos vendo aí. Tem uma delas em São Paulo que é uma coisa terrível. Começa com o estandarte de São Miguel e logo após vem uma espécie de slide de demônios. Então essas coisas nós precisamos ter muito cuidado. Nós não vemos nossos arcebispos orientarem esses ensinamentos. Nós não vemos nossos padres nos orientarem sobre isso, mas é preciso que nós saibamos que estas pregações, elas diferem do ensinamento da igreja do próprio Cristo, em patrocínio de objetivos inconfessáveis de tal comunidade. Semana passada o padre Zezinho denunciou uma comunidade lá no Rio, que são soldados de São Miguel, mas em que sentido? Dia e noite, os membros passam com uma foice na mão e o rosário na outra. Ora, meus irmãos, aqui não precisamos consultar nenhum psiquiatra. Isso é um estado de esquizofrenia coletiva. Esperamos que o bispo dessa localidade lá no Rio já tenha tomado as suas providências, porque o padre Zezinho denunciou, inclusive mostrou as fotos. Rapazes e moças vestidos de marrom, com a foice na mão e o rosário na outra, 24 horas, para onde iam? No centro, nas lojas. Engraçado, com o texto na mão e no shopping, e tomando o seu lanche nas lanchonetes chiques e internacionais. Colocavam a foice aqui do lado num cinto e juntos numa grande fanfarra de hambúrguer num shopping rico do Rio e numa dessas lanchonetes internacionais. Uma contradição. Se são soldados de São Miguel, deveriam estar para além desses prazeres que nada tem de pecaminoso, mas não combinante com a doutrina que pregam. A gente fala em ser enganado, não estamos referindo só aos nossos irmãos evangélicos, mas nós já estamos vacinados, nós sabemos que eles são a igreja paralela, são a igreja fundada por Lutero, é o Cristo novo de Lutero. Então não nos interessa e não nos enganam mais, não é? Já perderam a bola, né? Nós estamos falando de pessoas dentro da igreja católica. Nós estamos falando de igrejas que estão sendo fundadas dentro da igreja católica. Sim, igrejas. Porque os fiéis católicos são tão fiéis àquele coordenador, àquela coordenadora, que nós precisamos ver isso. Aqui no Ceará, tem uma comunidade no interior, não é? No sul do Ceará, que os membros, uma vez por semana, têm que dormir no mato, a mando do fundador. E lá eles passam a noite numa vigília no mato, inclusive crianças, rezando rosários sobre rosários, para que venha logo Jesus. Aqui no sul do Ceará, o coordenador manda dormir no mato, jovens, adultos e crianças, expondo a vida dessas pessoas, sobretudo dos jovens e crianças, e dizendo que foi o Espírito Santo que mandou. A pergunta é: este fundador tem diretor espiritual? O pároco está sabendo disso? O bispo da localidade, porque lá é diocese? Eu acredito que não, porque a igreja já teria tomado uma providência. Você pode ter toda coisa contra a igreja, mas você não pode negar que ela prega a verdade e ela é prudente. Você pode ter todo o ódio do catolicismo, mas você não pode negar a prudência da igreja, a equidade, o equilíbrio, a normatização da fé, a sistemática da catequese que pontua e que determina cada vez mais o seu agir na história. A Igreja Católica é prudente. Você veja um processo de beatificação. Não é chegar e dizer que a pessoa é santa porque não bebia água, é santa porque não comia doces, é santa porque não almoçava, é santa porque não ia a festas, é santa porque quando via uma pessoa corria e se escondia debaixo da cama. Não, a igreja vai lá e
Não, isso é diagnóstico psicológico, né? Psiquiátrico. Ah, é santa porque se batia nas costas até sangrar sangue, até melhor, suar sangue. É santa porque usava uma coroa de espinho 24 horas dentro de casa. Outro dia eu estava na Paulus, fui comprar o livro do Papa, não é? A encíclica do Papa, e entraram 3 moças vestidas de freiras, e com todas 3 coroadas com uma coroa de espinho. Eu nem me procurei saber quem era, né, qual era a comunidade, porque o escândalo estava à vista. E essas moças, muito livremente, comprando os livros, geralmente, né, livros que atendam ao carisma delas, mas vestidas de freira e todas 3 coroadas de coroa de espinho. Ah, gente, faça-me o favor. Chamar isso de vida consagrada, chamar isso de vida religiosa é um abuso com as religiosas que estão vivendo seriamente o seu sim. É um abuso com as congregações que estão vivendo seriamente o seu sim em Fortaleza. É um abuso com as religiosas que estão dando suas vidas em Fortaleza pela causa do reino. Então pareciam 3 loucas em Fortaleza com a coroa de espinho. Aquilo é para chamar atenção, exibicionismo, vaidade, soberba, boçalidade. E aqui para nós, palhaçada, não é? Palhaçada. Porque não precisa 3 moças vestidas de freiras, coroadas de coroa de espinho, escandaliza a fé. Alguém podia pensar até que era uma pegadinha, né? Que tinha alguém filmando do lado. Mas muito soberbas, muito sérias, muito reverentes, parecendo abadesas, coitadas. Pobres e ignorantes, enganadas por uma fundadora, com certeza, ou fundador. E andando coroadas com coroas de espinho. O ridículo do ridículo do ridículo. Podem ficar com raiva do irmão Emanuel, mas eu estou do lado da igreja. Eu não abro mão do que a igreja ensina. Essas coisas são invencionice, geralmente de esquizofrênicos em alto grau, ou de pessoas destituídas de conhecimento e doutrina da igreja. Podem falar mal do irmão Emanuel, como tenho conhecimento que tem falado das minhas pregações. Tem gente até que sai do canal, assim que lê, saiam. Porque quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Pode ir embora, é um favor que faz. Mas eu não abro mão da doutrina da igreja. O que a igreja ensina. Como dizíamos antigamente, nesta fé quero viver e morrer. Agora, criar doutrinas, criar tipo de vida consagrada, criar essas estrondosas aclamações da volta de Jesus. Ah, não. A igreja não está ensinando isso. Ah, porque o Papa é o anticristo. Você sabia que tem católico que está dizendo isso? O Papa é o anticristo. Então, se afasta dessa pessoa. Ela é um instrumento de Lúcifer dentro da igreja para enganar a muitos, como disse a Jesus. Procure comunidades equilibradas, movimentos equilibrados, pastorais equilibradas. Elas existem e são em abundância, graças a Deus. O número de grupos, comunidades pastorais que seguem a igreja são em número maior do que essas pequeninas seitas surgidas entre nós. Não é? E aí vamos viver felizes, porque o que temos que observar como católicos já é muita coisa. Já nos basta, não é? Aí pegar um fardo de uma doutrina, de um ensinamento que não é aprovado pela igreja, que não tem, não é? O New Obtas da igreja, que não tem aprovação canônica, que não tem o parecer do arcebispo. Ah, não, isso não. É perder tempo, perder vida, juventude, energia, perder a alegria, perder a saúde. Tem comunidades dessas aí que ensinam que tira a carne do seu cardápio, tira o suco, tira frutas, se possível só o feijão, na água e sal, para salvar pecadores. Tenha paciência. Agora vai ver se na mesa do fundador está assim. Vai lá ver o almoço da fundadora. Então é preciso ter muita prudência. Se você ver alguma coisa, escutar alguma coisa estranha, corra para o senhor arcebispo para perguntar a ele, não é? Que é o nosso condutor, que é o nosso pastor, que é o nosso guia.
com certeza o arcebispo haverá de se admirar, né? Olha, na minha comunidade mandaram eu queimar a minha pele em formato de cruz. Vai atrás do arcebispo. Olha, mandaram fazer chá da medalha milagrosa para beber. Vai lá no arcebispo. Olha, me mandaram fazer um escapulário para usar amarrado no corpo inteiro em forma de corrente. Vai no arcebispo. Por certo, o arcebispo dirá: não é esta a metodologia de ensino da igreja quando fala em penitência. Então vamos ficar hoje com essa reflexão. Não nos deixarmos enganar. Nós já superamos essas correntes da internet, né? Mande para 8 pessoas e receberá uma graça hoje. Quem disse isso? Se você não mandar, será seu último dia de vida. Quanta gente caiu nessa? Às vezes é um jovem universitário brincando em casa, gente. Tá entendendo? Às vezes é uma moça universitária fazendo gracinhas na internet. Olha, conheço uma pessoa que não mandou essa corrente e os 3 filhos dela morreram num acidente no mesmo dia. Aí o católico desavisado, né, não instruído, não preparado, não catequizado, que sem fundamento teológico, sai perturbando. Mande para 70 pessoas. Primeiro, uma falta de fé terrível. Segundo, o desconhecimento da doutrina da igreja. E terceiro, um espírito de superstição e sincretismo religioso evidente. Então vamos ter cuidado para não sermos enganados, né? Eu que saio nas pregações, as pessoas me perguntam as coisas e eu procuro orientá-las. E eu sinto que algumas não gostam quando eu explico que tal ensinamento não procede da igreja. Não procede e acabou. Não tem que criar doutrina, não tem que criar, por quê? Deus foi claro, e mais ainda o Senhor Jesus que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fiquemos com a igreja, com o que a igreja ensina. Apenas isso, irmãos. Apenas isso. Aí nós podemos fazer parte das nossas pastorais, dos nossos grupos, nossos movimentos. Mas não dessas comunidades que estão surgindo, que elas são uma igreja dentro da Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Emanuel Maria, comunidade Cristo Dominus.